Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Então, uma ótima noite a vocês, tá bom? Vamos falar então de estratégias para otimizar o seu cérebro e, obviamente, o cérebro do seu paciente. Então, vamos entender um pouco algumas questões relacionadas às disfunções e, obviamente, né, as estratégias que a gente pode fazer para melhorar isso. Extremamente importante, tá? Que vocês tenham este conhecimento. Pessoal da central, minha câmera tá boa, meu áudio tá bom e a tela compartilhada está ok? Se vocês puderem me dar um ok aqui no nosso chat de comunicação, só para eu seguir. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, alguém poderia me dar o feedback? Como que está meu áudio, meu vídeo, compartilhamento, por favor? Ah, obrigado. Obrigado. Então, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Tonton, tá? Sou biohacker, sou nutricionista, tenho algumas especializações. Atualmente faço doutorado, então, em ciências da saúde, onde eu estudo a parte de fotobiomodulação. Também me arrisco um pouco como escritor e tenho inclusive um livro de biohacking. Eu gosto muito do assunto biohacking, porque dentro do biohacking nós temos algumas áreas muito específicas, como o neurohacking, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Muitos de vocês talvez não tenham ouvido ainda falar sobre biohacking, mas eu fui pioneiro aqui em Portugal, aqui na Europa, no Brasil também tive a oportunidade de ser um dos primeiros. E vocês vão ver que interessante que é e como que isso pode agregar muito para a prática clínica de vocês. Nas redes sociais eu estou como @NutriTonton, conforme está ali embaixo no canto direito da apresentação, tá? Então a gente precisa entender, tá? Que biohacking é você hackear a sua biologia a seu favor, é você hackear a sua biologia para você ter mais saúde, qualidade de vida, enfim. E uma coisa muito, muito importante é que a gente vive um cenário muito complexo. A gente tem muitos problemas relacionados à parte cognitiva e esses problemas eles se agravaram muito após a pandemia. Então, depois de 2020, as questões relacionadas ao cérebro, que já eram estatisticamente muito elevadas e com uma grande preocupação, elas se tornaram o foco. E hoje nós temos, né, dentro de abordagens naturais, dentro de fitoterápicos, dentro de terapias integrativas, nós temos hoje a capacidade de prevenir doenças neurodegenerativas, psiquiátricas, melhorar quadros relacionados a isso. Existe uma infinidade de possibilidades que nós temos, por exemplo, a nível de manipulação farmacêutica, de diversas substâncias que potencializam essa máquina incrível que é o nosso cérebro. E isso vai trazer longevidade e qualidade. Por quê? Estamos vivendo mais, mas não estamos tendo qualidade de vida. Do que adianta você estar se entupindo de remédios, o seu paciente estar se entupindo de remédios e viver 80, 90 anos sem conseguir lembrar onde está a chave do seu carro? Às vezes, as pessoas são acometidas com a demência de uma forma muito agressiva e precocemente. E aí você acaba sendo dependente da sua família e muitas vezes acaba nem lembrando da sua família. A situação é tão crítica que eu achei que nunca fosse acontecer na minha e aconteceu. Infelizmente, mais de um caso. E investiguei. Não tem genética, minha família não tem. Mas por que que aconteceu? Pelos fatores ambientais e pela maneira que a gente se porta hoje, tá? Então, nós temos as fases da vida,
dentro do desenvolvimento cerebral e é extremamente importante, ok? Que vocês entendam que desde lá da formação do cérebro e desenvolvimento neural no útero, as influências genéticas e nutricionais são cruciais. Então, quando a gente fala, né, que é importante suplementar DHA, né, um ácido graxo ômega 3 com a porção DHA. Nós estamos falando aqui de plasticidade cerebral, nós estamos falando aqui, inclusive com algumas evidências interessantes de 2012, que o DHA é vital para a formação do sistema nervoso central. E nós não temos hoje uma base dentro da linha materno-infantil, em especial da nutrição, de sair com determinados suplementos que poderiam ajudar muito a condição dessa criança. Digo mais para vocês, a suplementação de colina. Por exemplo, a gestante que come ovo, ela tem chances de ter um filho muito mais inteligente do que a que não come. Curiosamente, eu atendo muitas pessoas que são vegetarianas e que não comem ovo, mas a gente pode suplementar. Aí que entra, por exemplo, a colina. E aí que entra, por exemplo, alguns produtos da Central Farm, como o Leci Brain, que apoia a formação de acetilcolina, importante neurotransmissor, essencial para a memória. Inclusive, tem um estudo de 2009 do American Journal of Clinical Nutrition que destaca a importância da suplementação de colina para a melhora da cognição deste futuro bebê. E não paramos por aí. Falamos, por exemplo, de metilação. Então, vocês sabem a importância da metilação, inclusive para o nosso sistema detox, para nós termos uma organização de indicadores biológicos, e dentro, inclusive, dessa fase gestacional, a mamãe precisa utilizar, a futura mamãe precisa utilizar metilcobalamina, metilfolato e piridoxal 5-fosfato. Nós não damos mais para os nossos pacientes a porcaria do ácido fólico. O ácido fólico, então, que foi inventado pelo homem como uma resposta da indústria farmacêutica para a vitamina B9. Nós utilizamos o folato ou o metilfolato, que é a forma ativa e que realmente previne. Porque quando falamos de gestantes, nós temos já algumas pesquisas sendo feitas, infelizmente, muitas ainda terão que ser feitas, infelizmente, não é fácil comprovar certas coisas que não querem que a gente comprove, mas nós que estudamos bioquímica já sabemos disso, que as mamães que têm polimorfismo do metileno tetraidrofolato redutase do MTHFR, essas mamães têm uma maior chance de desenvolver questões do seu futuro filho negativas se utilizando ácido fólico e não metilfolato. Já que quem tem o polimorfismo do metileno tetraidrofolato redutase, do MTHFR, e curiosamente mais da metade das mulheres que eu atendo tem esse polimorfismo, além de fatores como aumentar uma homocisteína, aumentar risco cardiovascular, entre outros, não conseguem pegar esse ácido fólico para então transformar ele para o corpo poder aproveitar em metilfolato, que é a forma que o corpo vai utilizar, e consequentemente sobra um subproduto disso, que não consegue ser metabolizado adequadamente, e aumenta inclusive o risco de autismo. Então nós poderíamos diminuir, por exemplo, os casos de autismo trocando a suplementação de ácido fólico por metilfolato. E nós precisamos falar uma coisa que todo profissional de saúde tem que saber. B9 é sinônimo de folato, que é sinônimo de metilfolato, porém metilfolato é forma ativa. Nos alimentos, muitos alimentos, a gente encontra folato. O ácido fólico não é a B9, ele é o remédio da B9. E o ácido fólico não é encontrado naturalmente em nenhum alimento. Nenhum alimento na natureza tem ácido fólico na forma de ácido fólico. Ele vai ter folato, ou até em alguns casos específicos, metilfolato, mas não existe um alimento com ácido fólico, salvo aqueles alimentos que são colocados enriquecidos. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, tá? Então a gente vive uma pandemia do abuso do ácido fólico, com cada vez mais gestantes com polimorfismo do MTHFR e que não deveriam usar.
E aí a importância de nós termos manipulados com a inclusão do trio metilador. Metilcobalamina, metilfolato e piridoxal 5-fosfato, B6, B9, B12, desculpa, metilcobalamina B12, metilfolato B9 e B6 piridoxal 5-fosfato. Isso é essencial para regular a expressão genética e auxiliar no desenvolvimento neurológico do feto. Esse processo epigenético, epigenético ambiente, vai regular, então, essa expressão do gene, é fundamental para as conexões neurais saudáveis. Um ômega 3 associado ao Lecibrain, associado a uma creatina, associado a um trio metilador, você vai ter uma gestante com um bebê com uma predisposição a ser muito mais inteligente do que a outra gestante que não esteja usando. E aí essa criança nasceu, está nos seus primeiros anos de vida, principalmente ali na fase do 0 ao 6. Plasticidade neural ou neuroplasticidade, esse crescimento cognitivo. Essa fase, a nível de dopamina, neurotransmissores, é a base do entendimento para a gente saber a importância do que suplementar para essa criança. Que sim, essa criança já pode sim suplementar, por exemplo, a porção DHA do ômega 3, obviamente, numa versão especificamente para crianças. Então, nós precisamos ter conhecimento sobre como e por que dar suplementos para essas crianças, tá? Então, é extremamente importante que vocês tenham a base. E a base do 0 a 6 anos é a fase precursora de toda essa questão de desenvolvimento cognitivo que vai ter. O DHA, assim como uma alimentação saudável com comida de verdade, vai ajudar na importância do desenvolvimento cognitivo e motor dessa criança. E também vai ajudar a modular neurotransmissores como dopamina. Excesso de telas, com falta de um padrão de sono adequado, com fast food, com deficiências de ômega 3 por um consumo excessivo de ômega 6, falta de tirosina na alimentação, vão gerar desequilíbrios desses neurotransmissores, onde nós teremos problemas muito graves em relação ao desenvolvimento dessa criança. E os primeiros 3 anos, em especial do 0 aos 3, mas ainda incluindo do 0 ao 6, é a fase crucial para avançarmos, sim, numa suplementação. Devemos abrir a nossa cabeça e parar de achar que hoje em dia os pais ocupados do jeito que são, com uma alimentação pobre do jeito que tem, com uma vida estressante do jeito que tem, com a quantidade de crianças acessando livremente iPads, iPhones, entre outras coisas, que eles não precisam suplementar, precisam mais do que nunca. Nós não estamos mais em 1940, onde você tinha uma galinha no fundo da sua casa e o ovo dessa galinha era rico em ômega 3 por conta da alimentação da galinha. A própria carne, a quantidade de percentuais específicos de ácidos graxos, dos mais diferentes, era extremamente mais rica e também em complexo B. Então, hoje nós precisamos entender que a alimentação está pobre, mesmo para quem vive à base de orgânicos, que é bem difícil. Eu consigo ter minha alimentação 98% de orgânicos, mas nem sempre as pessoas conseguem. Mesmo assim, a alimentação não é mais a mesma. Então, o DHA, o magnésio, podem ser estratégias importantíssimas para esses primeiros anos de vida. E não fiquem com medo de, se necessário, fazer uma microdose de creatina. A gestante utiliza creatina, sim, as gestantes que eu acompanho, inclusive, utilizam creatina, e a criança, a partir do 3º ano de idade, pode ter uma microdose de creatina. Ah, mas precisa ter estudos em relação a isso especificamente. Pessoal,
não é meio óbvio quando nós estudamos a bioquímica e entendemos a bioquímica do corpo humano versus a bioquímica do suplemento do fitoterápico ou do ativo? É. Por quê? Eu estou fazendo doutorado e posso dizer para vocês com muita precisão. Não vai nunca ter uma vasta gama de estudos em crianças, porque não passa nos comitês de ética. Ou vocês colocariam o filho de vocês para ir num estudo duplo cego, de corte, randomizado, onde você vai ter uma das crianças, pode ser o seu filho usando creatina e o outro não usando. E doses talvez que não sejam tão adequadas. Você não tem. Então, quando a gente precisa de muito estudo, e estudo é importante, estudo é crucial, mas quando a gente precisa de muito estudo para coisas básicas, como por exemplo creatina, que vocês sabem que existem 1 milhão de estudos e que creatina é um composto natural encontrado em alguns alimentos, como peixes escuros, carne, entre outros, e que a creatina pode ainda ser, grosseiramente falando, sintetizada a partir de aminoácidos pelo nosso próprio corpo, nós entendemos que nós temos esta bioquímica onde a creatina não é uma invenção do homem que pegou um ácido fólico, não, é algo que existe, que a gente sempre teve contato e que nós sempre tivemos a capacidade de sintetizar, de produzir. Então, quando a gente estuda a bioquímica das fases da vida versus a dos suplementos, a gente vê a capacidade que a gente tem. E também não fiquem com medo de, se necessário, utilizar alguns suplementos específicos, como o triglicerídeo de cadeia média, em especial porção C8, mas poderia usar C8, C10, ácido cáprico e caprílico, também nesses bebês, inclusive. Eu tenho bebês, em que eu faço manipulado com DHA, algumas vitaminas e minerais, mix de aminoácidos essenciais, utilizo o triglicerídeo de cadeia média, o MCT, e coloco algumas porções específicas, às vezes, obviamente, para fechar ali os macronutrientes, uma dextrose específica, uma maltodextrina para utilizar como veículo e, obviamente, né, esses bebês que são adequados a esse tipo de formulação, que você pode manipular, por exemplo, de acordo, é infinitamente superior àquelas porcarias que nós somos muitas vezes obrigados, porque é o que é nos ensinado na faculdade, que eu não vou citar marcas, daquelas fórmulas prontas. E aquelas fórmulas, pessoal, em sua grande maioria e de base, utilizam óleos vegetais refinados ou até óleos hidrogenados ou parcialmente hidrogenados. Mesmo os óleos, por exemplo, de girassol, refinados, mas que são colocados lá, que não são ruins, eles são utilizados solventes nas sementes para extrair o óleo e que é prejudicial sim para esse bebê. Então, se o bebê, a partir do sexto mês de idade, já começa a utilizar fórmulas como complemento, esse bebê, obviamente, vai ter prejuízos se comparado àquele que está comendo comida de verdade versus uma suplementação de uma fórmula manipulada. Então, podemos citar aqui uma coisa muito, muito importante, tá? É, a influência genética, a nutrição materna, a importância dos primeiros anos de vida. E aí, nos primeiros anos de vida, devemos levar em consideração a rápida plasticidade cerebral, como eu falei para vocês, a neuroplasticidade, essa questão de intensidade que o cérebro tem de crescer, de organizar, de facilitar, de aprender, do 0 aos 6 anos, o desenvolvimento motor cognitivo, a questão das habilidades, atenção à linguagem, desenvolvimento, a importância dos estímulos adequados, exercício físico, boas horas de sono, exercícios lúdicos, trabalhar com a criança fora de telas. Não que as telas sejam proibidas, mas deveriam ser minimizadas e controladas. E ter um ambiente seguro, um ambiente que promova o bem-estar, que psicologicamente seja válido para o aprendizado dessa criança. E aí, de novo, o Lazy Brain poderia ser utilizado para estimular isso. Já quando nós entramos na idade escolar, de 6 a 12 anos, é onde a gente vai consolidar aquela cognição. Com enzima Q10, creatina, só que aqui não precisa ser uma dose tão micro assim. E aqui podemos já ampliar o leque, ao invés de apenas um DHA, um EPA mais DHA.
E, obviamente, podemos falar dos ativos, como, por exemplo, um DMAE, né, que é um suplemento extremamente interessante, DMAE, que todos vocês conhecem, para reter melhor memória, para trabalhar a parte da escolar. Crianças, talvez com uma síndrome do pensamento acelerado, grosseiramente falando, muitas vezes um erro de diagnóstico em relação a um TDA, um TDAH, ou se de fato um TDAH, avaliar a questão de exposição de tela, avaliar o sono, avaliar a alimentação, avaliar comida de verdade e avaliar talvez a necessidade de uma suplementação de magnésio de novo, um magnésio que tem uma capacidade absortiva mais alta, um magnésio bisglicinato, um magnésio treonato, um magnésio taurato. E, obviamente, quando falamos também desta fase, dos 6 aos 12, levar em consideração a importância, tá, de suplementos que possam ajudar a nível de ATP. Então, quando nós falamos de adenosina trifosfato, quando nós falamos na capacidade, então, de ter essa moeda energética que o nosso corpo produz, nós precisamos lidar, obviamente, com uma melhora nessa produção de ATP. E, obviamente, falar do que nós sempre abordamos, que é a questão das mitocôndrias. Como você vai ter biogênese mitocondrial adequada se faltam nutrientes importantes? Então, avaliar essa questão através de uma boa anamnese com essa criança e avaliar a alimentação. A criança vegetariana, ela vai ter deficiência de B12, espirulina, clorela, entre outros suplementos de origem vegetal ou até alimentos de origem vegetal, não tem B12. Ele tem como se fosse um análogo de B12 que se comporta como B12, até sobe a B12 no sangue, mas não tem efeito real para o nosso organismo. Então, precisa suplementar metilcobalamina? Sim. E isso não precisa de exame para detectar. A gente detecta com a anamnese, porque eu, particularmente, menos de 6 anos, eu não gosto de ficar pedindo exame de sangue para criança. Acho totalmente desnecessário, tá? E aí, obviamente, falando de complexo B, sempre levar em consideração o triometilador, B6, B9, B12 e, se necessário, suplementar. Hoje existem muitas formas da manipulação para as crianças, inclusive uma cápsula sublingual, um comprimido sublingual que tem um gosto bom, assim como algumas versões kids na forma líquida, entre outros. Já quando a gente entra na parte de estabilidade emocional e foco, que seria pré-adolescência, adolescência, dos 12 aos 18, a gente vai ter muito, mas muito benefício do EPA mais DHA, do magnésio de novo, da creatina, que inclusive melhora a clareza mental e reduz a fadiga cognitiva, inclusive citado num journal de psicofarmacologia lá em 2003, 2004, se não me engano, foi estudo. Interessantíssimo abordar a questão da creatina nessa fase, porque além de tudo, a criança também precisa ser estimulada ao exercício físico. O exercício físico tem diversos benefícios para o cérebro, inclusive a nível das endorfinas, assim como a capacidade de consolidação dessa questão de estabilidade emocional. E aí poderíamos incluir, por exemplo, o Lazy Brain, que estaríamos falando ali de compostos DHA, fosfatidilcerina, para melhorar essa comunicação neural. E devemos sempre levar em consideração a quantidade de EPA e a quantidade de DHA. Se a pessoa for vegana ou vegetariana, solicitar uma manipulação de ômega 3 de alga. Por quê? Porque o ômega 3 normalmente ele é dividido em EPA, DHA e ALA. Só que o ALA, o ALA, ele tem uma dificuldade muito grande de se converter no nosso organismo de DHA e EPA. E nem sempre você tem efetividade para isso. Então eu brinco que o ALA é o ômega 3 do pobre. Ele tem um custo altíssimo para o corpo e se aproveita muito pouco. Não é uma escolha inteligente. Ah, mas o meu filho, por conta própria, agora está com 18 anos e ele é vegetariano desde os 12. Ele sempre suplementou óleo de chia e linhaça. Ok, é válido, mas é válido para o ALA. Não vai ter uma grande quantidade de conversão para EPA-DHA. Precisa suplementar sim. E também sabemos a importância de uma alimentação que tem esses níveis, porém nós não temos tanta facilidade
de ter ômega 3 na alimentação, e hoje existe uma grande contaminação dos peixes, infelizmente. Não é fácil comprar um peixe que não tenha contaminação. De novo, não quero aqui que nós vamos pensar e achar que só os suplementos resolvem tudo, mas é muito mais prático, muitas vezes mais barato, uma suplementação inteligente com um bom ômega 3, que pode ser inclusive de alga. Mas preferencialmente eu gosto do ômega 3 do óleo de peixe, inclusive algumas versões específicas como o Krill Oil, óleo de krill. E nessa fase já dos 18 para fase final da adolescência, né, nós teríamos uma coisa muito importante que pouco se fala, que é a introdução do café, e que eu particularmente não gosto, por diversos fatores que eu trabalho na parte de genética e vejo muitos exames e pessoas com polimorfismos a nível de não ter um metabolismo adequado da cafeína, e eu acho muito precoce entre os 18 ter esse hábito de tomar café, e a gente dá café para as crianças provarem logo cedo. O café tem sim algumas vantagens, mas a quantidade de cafeína a ser ingerida tem que ser pequena, porque passa de uma quantidade já passa a ser prejudicial. Falando aqui no adolescente de 18 anos, eu penso, por que passar de 50 miligramas de cafeína por dia? Só qualquer cápsula daquelas Nespresso, infelizmente, a maioria tem mais de 50 miligramas. E aí nós entramos numa alternativa à cafeína que eu gosto muito, que vocês podem manipular, que é a teacrina. E tem estudos, inclusive, que fizeram já uma avaliação mostrando que até a teacrina tem efeitos similares à cafeína de clareza mental, sem os efeitos adversos comumente encontrados na cafeína. Então, teacrina, ou teacrine, ômega 3, DHA, EPA, creatina e o Lecibrain, por exemplo, poderiam trazer um efeito para melhora dessa demanda que essa criança, esse adolescente, desculpa, tem, principalmente já pensando aí em fases, né, de preparo para entrar numa faculdade. Aqui na Europa não é tão difícil, no Brasil é muito difícil entrar numa boa faculdade, principalmente numa faculdade privada de altíssimo nível, numa faculdade federal. Então, melhorar toda essa função, associando, obviamente, né, as questões importantes que nós devemos sempre levar em consideração, como autismo, TDA, TDAH, e lembrar sempre que cada caso é um caso que deve ser avaliado de forma pontual dentro da sua prática clínica, porém, nós já sabemos as deficiências comumente que tem. E aí você pede já nessa idade aí um exame simples de homocisteína e ela dá muito alta, você já tem ali um norte para saber, sem precisar pedir um exame genético, que provavelmente esse adolescente tenha um polimorfismo a nível do MTHFR, não conseguindo fazer uma conversão adequada, então, para a forma ativa da B9, que seria o metilfolato, e talvez avaliar a importância de suplementar já o metilfolato. E, não menos importante, a importância de entender a alimentação e o padrão de sono. Porque nós entendemos que à medida que vamos envelhecendo, precisamos dormir menos. Isso está errado. De fato, dos 0 aos 3 anos de idade se dorme mais. Depois dos 3 anos e principalmente da pré-adolescência à adolescência à fase adulta, nós vamos dormir sempre, mulheres 8 horas ou mais, homens 7 horas ou mais. Precisamos normalizar isso. O exercício físico, a alimentação com comida de verdade. E sempre pensar, o que que tem de essencial, por exemplo, no trigo, centeio e cevada? Nada. Tem alguma coisa de essencial ali, algum nutriente muito específico? Não. Então, por que entupimos hoje os adolescentes com este excesso de glúten, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, que vocês têm glúten de péssima qualidade, um trigo de péssima qualidade, que tem muito mais glúten e que tem um glúten mais difícil de quebrar, se comparado, por exemplo, ao que eu tenho acesso aqui, que é um trigo ancestral, um trigo espelta, que muitas vezes as panificadoras aqui utilizam uma fermentação natural e que se torna muito mais fácil. Só que mesmo eu que tenho acesso a esse, não tem grandes nutrientes ali que você, por exemplo, não poderia substituir por um arroz ou, quiçá, até melhor, uma quinoa. Só que, né, ficamos muito presos naquilo. Trigo, pão, leite, margarina, que se torna totalmente desnecessário e se torna uma alimentação, como eu chamo, plastificada, uma alimentação de fast food, aquela alimentação de isopor, em vez de botarmos no prato verduras, legumes, ovo, carne, feijão, arroz, coisas básicas que os nossos avós, bisavós consumiam
que nós até consumimos, mas que hoje os nossos filhos não estão mais consumindo. Então, as fases da vida de desenvolvimento cerebral, chegamos então na fase adulta, que é o que realmente mais interessa para vocês, né? É, Manutenção da saúde, prevenir declínio cognitivo. Quem aqui não quer a criança ou adolescente autista se torne um adulto funcional? Obviamente, autista sempre serei, mas se tornar um autista de alta funcionalidade. Quem aqui não quer que o seu filho, sua filha, quando adulto, que tenha o diagnóstico de TDAH, seja funcional, que não seja aquela pessoa que vai botar fogo na casa, por exemplo, como eu já quase coloquei. Então, esse entendimento é básico. E quando a gente fala sobre declínio cognitivo, pessoal, por favor, não normalizem Alzheimer. O Alzheimer, chamado por alguns, ainda em fase de teoria, sem uma democracia pelo meio científico, mas aceito por muitos, como diabetes do tipo 3, o Alzheimer, ele acreditem, tá? 98%, por volta de 98%, aleatório. Não é genético. Pessoal, vocês têm noção que 2% ou menos, dependendo da região estatística em que a informação é levantada, vocês entendem que 2% ou menos dos casos de Alzheimer apenas que são genéticos? Você consegue fazer um exame e saber se você tem a probabilidade de ter ou não. Então, por que que nós estamos com cada vez mais casos de Alzheimer? Eu, particularmente, já não conheço quase mais ninguém. Eu acho que eu tenho dois amigos de um grupo de 10 amigos que não tem Alzheimer ainda na família. Eu fui, inclusive, na minha família. Então, é muito grave isso, muito, muito grave. Então, a gente precisa falar de estratégias para preservar a memória, para ter atenção, para ter essas melhoras de função cognitiva, para evitar o declínio, para evitar essa questão relacionada a acelerar o envelhecimento cerebral e sim retardar o envelhecimento cerebral, os hábitos e tudo associado a isso. Então, vamos pegar rapidamente, tá? Para que vocês possam, inclusive, anotar e que vocês consigam ter essa capacidade de aprendizado do que a gente faz. E o que que a gente faz no dia a dia? Bom, o Let's Brain, como a Gilene estava falando, é um produto excelente, tá? A base dele é extremamente interessante, é uma base muito simples, mas é um produto muito bem elaborado, tá? Além, obviamente, da utilização do Let's Brain, de novo, um bom ômega 3, um bom magnésio, saber a adequação do magnésio. É magnésio de malato, é magnésio associado ao ácido málico, então você vai usar durante o dia. É magnésio bisglicinato, magnésio taurato, pode até usar durante o dia, mas talvez possa ter um melhor efeito à noite. É magnésio associado ao inositol, sem sombra de dúvida, preferencialmente será à noite. Cuidado com magnésio sulfato, cloreto de magnésio, baixa absorção e ainda irritabilidade do trato gastrointestinal. Magnésio citrato pode ser interessante para alguns casos, mas também tem uma estimulação excessiva do intestino muitas vezes. Creatina, na minha humilde opinião, de custo-benefício, é o melhor suplemento para o adulto, é creatina. Independente de treinar, de não treinar, não faz nenhuma diferença dos efeitos que terá para o cérebro, já que ela tem um efeito de suporte energético, inclusive para o idoso, melhorando a função mitocondrial. As mitocôndrias, né, as usinas de energia das nossas células, elas são cruciais para que a gente tenha uma melhor clareza mental. Então, quando a gente fala da capacidade de energia, nós estamos sim dando um suporte com a creatina. A creatina, ela é fundamental para que você tenha, sim, uma capacidade de envelhecer com qualidade. Mas não vamos ficar presos apenas na creatina, no Lecibrain, no ômega 3 e no magnésio. Nós podemos utilizar, por exemplo, estratégias de biohacking, tá? E essas estratégias de biohacking, lembrando, tá? Como eu expliquei para vocês anteriormente. Biohacking, conhecido como aprimoramento humano,
Faça você mesmo, destinado a melhorar desempenho mental, performance física e saúde. O biohacking, então, além dos fitoterápicos, como eu também citei para vocês a teacrina, que eu gosto muito, o biohacking pode ser de forma muito simples. Como, por exemplo, tá, uma coisa que é extremamente interessante, que é o aterramento, que é o grounding. O grounding, ou aterramento, também conhecido como earthing, ele tem efeitos muito simples, benéficos para o nosso organismo, com você simplesmente tendo um contato direto do seu corpo com a terra. Você pode abraçar uma árvore, por mais estranho que pareça, você pode pisar na grama, na terra, na areia. Isso vai ajudar a equilibrar a carga elétrica e reduzir a inflamação e estresse oxidativo, já que esse contato permite o fluxo de elétrons da terra para o corpo. Estudos sugerem que o grounding pode melhorar sono, reduz dor crônica, regula níveis de cortisol e muito mais. Por que não fazer biohacking? Eu vejo, tá? Vocês profissionais da saúde, como hoje, graças a Deus, eu consegui ter um time de quase 20 profissionais intermédicos, nutris, etc., todos com um pezinho no biohacking, porque o biohacking é aquele plus que todo profissional de saúde pode ter e que faz diferença. E se você tem estudo e você coloca em prática isso, se você pisa na terra, na areia, na grama e você se sente melhor, se você faz e tem estudo, por que não aplicar para o seu paciente? Por que não? Sol e luz solar. Os benefícios do sol e da luz solar é a base da higiene do sono. Nossa, Tom, mas a higiene do sono não é eu tomar melatonina à noite e diminuir as luzes brancas? Não. Higiene do sono começa de manhã, você acessando a claridade. Então, quando você acorda, raspa a sua língua com raspador de língua, toma sua água, e, obviamente, né, preferencialmente sempre em garrafa de vidro. Quando você faz essas estratégias, mas você fica num ambiente escuro e depois vai para o seu trabalho e trabalha num lugar sem janela escura e você não tem acesso à claridade, você não está dando de forma correta a informação para o seu corpo que está dia. E a gente tem que dar essa informação logo que de fato é dia. Para quando chegar de noite e o sol se pôr e você for para sua casa depois do seu trabalho, depois do seu treino, você ter luzes de canto, luzes baixas para não ficar hiperestimulando. Porque se você não tiver um óculos de bloqueio de luz azul, você não vai estar dando chance para sua glândula pineal produzir melatonina adequadamente. Então, os benefícios do sol, além de ser essencial para a saúde óssea, imunidade, etc., e melhora de humor, por conta que vai auxiliar na produção de vitamina D, vai te ajudar a regular o ritmo circadiano, que é o seu relógio biológico, vai te ajudar na saúde cardiovascular, pode até reduzir a pressão arterial, melhorar a saúde da pele, auxiliar na cicatrização e inflamação. Claro que ninguém vai ficar lá 2 horas do meio-dia às 2 da tarde. Você vai pegar 10, 15 minutos e sempre, obviamente, protegendo o rosto, que ninguém quer o excesso do envelhecimento da pele também. Mas são coisas básicas. Aí, quando a gente fala de estratégias e exemplos de neurohacking, de biohacking, não podemos deixar de lado o jejum intermitente. O jejum intermitente é extremamente saudável e todos nós deveríamos fazer. O jejum intermitente ele não é apenas uma ferramenta, ele não é apenas uma estratégia, ele não é apenas um estilo de vida. O jejum intermitente é uma coisa básica. Deus nos fez com um relógio biológico. Esse relógio biológico é adequado para não comermos de madrugada. E isso é comprovado cientificamente. Então, nós temos estudos, inclusive, antigos, já falando dos benefícios do jejum. E quando a gente fala dos benefícios do jejum, se destaca muito a autofagia. Quando a gente fala em autofagia, eu estou falando normalmente ali num processo de 16 horas de jejum, onde a autofagia nada mais é que um processo natural que as células do nosso corpo limpam componentes danificados, reciclando partes, né, e células para renovação e para reparo. E essa função de autofagia é estimulada por exercício e jejum. E você não precisa fazer exercício em jejum, mas ter, por exemplo, 1, 2 vezes na semana, um jejum de 16 horas barra 8, 16 horas que você não come e 8 que você come, partindo da premissa que você já parou de comer
às 8, 9 horas da noite, que você vai dormir às 10 às 11, que você acordou às 7 às 8 e que depois você seguiu perto do horário do almoço sem comer, você fecha rapidamente 16 horas e você vai tomando apenas água durante esse período. Ou quem sabe até um mix de aminoácidos que não tem uma quantidade calórica significativa para quebrar o jejum. E aí você vai, com esse processo, eliminar organelas defeituosas, proteínas mal dobradas, detritos celulares. E você vai promover saúde celular e retardar o envelhecimento. Estudos sugerem, inclusive, que a autofagia está relacionada à prevenção de doenças como Alzheimer, Parkinson, cancro, câncer aí no Brasil, e melhora, inclusive, de alguns quadros de comorbidades associadas ao autismo e mesmo até na melhora do TDAH, reduzir danos oxidativos. E aqui dentro dos biohackings, também gosto muito de citar para vocês a importância da água. E a gente não toma água e não toma água o suficiente, e quando toma água, é uma água de péssima qualidade. Inclusive aqui em Portugal, onde eu moro, eles fazem muita propaganda que tomar água direto da torneira é excelente, e não é. A gente tem muita coisa na água da torneira e a gente precisa ter um filtro. E vocês no Brasil têm o bom e velho filtro de barro, com vela de prata coloidal e carvão ativado, que faz uma purificação excepcional da água, inclusive melhora o PRAL dela, que é o potencial renal de carga ácida, e melhora, inclusive, o potencial de oxirredução, o ARP. E quanto mais negativo esses dois, melhor a água. Então vocês têm no Brasil um sistema bom e barato. Eu lembro que lá no Rio Grande do Sul eu comprei para minha mãe, no sul do Brasil, um filtro de barro com vela de carvão ativado por menos de R$ 200. Ela tem filtro até hoje e ela troca as velas, como ela não consome tanto assim. Uma vez e meia por ano ela troca as velas. Então é bom e barato. Bom, seguindo, tá? Vamos pensar numa coisa básica. Quem de vocês reconhece, ou simplesmente se der um Google vai concordar, que no primeiro filme Top Gun de 1986, o Tom Cruise e a Kelly McGillis, eles eram um casal compatível. Ele parecia um pouco mais novo que ela parecia uma mulher mais madura, é óbvio, né? Porque ele era um menino de 20 e poucos anos e ela já tinha um pouquinho mais, já que ela é de 1957. Ela estava ali na época de produção do filme com quase 30 e ele com seus 20 e poucos. Porém, não era uma diferença significativa e de fato eles pareciam como casal. Agora, no momento atual, que foi feito o segundo Top Gun, que inclusive ela não apareceu no filme, né? Como ela está em 2022 e como ele está em 2022, me desculpem, mas ela parece a tia do lanche. Ela parece a vó dele. Se ele aparece de mão dada com ela e se apresenta como casal, vocês vão pensar, nossa, mas essa senhora é muito mais velha que ele. E eles têm apenas 5 anos de diferença. É surreal o que os nossos hábitos, o que o ambiente, ou seja, a epigenética, pode afetar a expressão dos nossos genes. Ela está uma senhora que parece ter 200 anos. E ele, obviamente, não parece ter a idade que ele tem. Por quê? Porque nós conseguimos medir hoje a partir dos telômeros, porém com muito mais precisão, a partir dos glicanos, que infelizmente o teste dos glicanos não chegou ainda no Brasil, mas aqui na Europa eu já utilizo, onde você consegue medir a idade biológica, claro, pela questão dos glicanos, que hoje tem uma eficiência de 90 e muitos por cento, tá? Quase 98% de precisão, versus a idade cronológica, a idade que a pessoa nasceu. Então, quando a gente fala de idade, qual idade que você realmente interessa? A idade biológica. E a pessoa bebe, fuma, se alimenta mal, não faz exercícios. Vocês acham que vai ser compatível a biológica com a cronológica? Não. Ela vai parecer muito mais velha. Então, quando a gente fala sobre isso, é uma coisa que principalmente as mulheres se preocupam. E quando vocês conseguirem, na prática clínica de vocês, utilizarem suplementos que podem auxiliar nisso, como, por exemplo, o ômega 3, já que o ômega 3 tem papel, inclusive, de melhorar esse processo de glicação, inclusive reduzindo os triglicerídeos, a vitamina B3, principalmente na forma de hexanicotinato de inositol, o Niagen também,
coenzima Q10, entre outros, a gente vai conseguir reduzir a idade biológica dos nossos pacientes e esses pacientes vão sempre estar investindo na sua consulta porque você vai estar dando resultado de rejuvenescimento para o cliente. E sim, as pessoas podem rejuvenescer. Envelhecer, todos vamos. Ficar velho é uma opção. Vocês precisam levar sempre isso para a vida de vocês. E o Lacy Brain de novo, que vai fornecer nutrientes essenciais, que vai beneficiar não apenas as crianças com TDA, TDAH, autismo, mas também os adultos, e que vai ajudar muito na questão de idade biológica, já que os componentes do Lacy Brain já são estudados para diminuir ou atenuar os efeitos associados da glicação. E isso é bioquímica básica, só que a gente não sei por quê, parece que esquece a bioquímica básica. Então, quando a gente fala de suplementação de altíssima qualidade, a gente precisa levar em consideração fosfatidilcolina, fosfatidilserina, um bom DHA, e isso vai sim melhorar a capacidade cognitiva, só que a gente precisa ter algo que tenha uma capacidade de alta biodisponibilidade, de alta absorção, e que não seja um ômega 3, por exemplo, de baixa qualidade, como o ALA, já que ele não vai trazer o efeito que eu estou buscando, apesar do ALA ter alguns benefícios. Então, um DHA esterificado de alta biodisponibilidade, que facilita a absorção, que tem uma grande eficácia, isso realmente vai ajudar a prevenir o declínio cognitivo e melhorar diversas funções neste adulto que está envelhecendo. Por isso que é um suplemento que eu gosto e prescrevo. Quando a gente fala de ácidos graxos ômega 3, nós precisamos lembrar que eles são essenciais e que o corpo não produz naturalmente. Só que dentro dos ácidos graxos, nós temos também o ômega 6, que é essencial. Porém, a relação sugerida de ideal do ômega 6 para o 3 é 5 para 1. Então, 5 do ômega 6 para 1 do 3. E vocês não precisam gastar com testes caros, porque eu já fiz comigo e com vários clientes meus, que vocês vão se assustar que mesmo uma pessoa mais saudável que suplementa ômega 3, ela dificilmente consegue chegar em 5 para 1. Ela sempre fica superior. Então, nós estamos consumindo muito ômega 6 e a quantidade de ômega 3 da comida não dá conta de ter esse equilíbrio. E o ômega 6 em excesso, ele tem efeito pró-inflamatório. Então, não comprem gato por lebre, onde você vai lá e vai comprar um suplemento de ômega 3, 6 e 9, quando que você precisa do 3. Não vai lá comprar um ômega 3 vegano com chia e linhaça, que tem sim seus benefícios, onde você realmente está precisando aumentar o DHA e o EPA. Então a gente precisa sempre lembrar disso. E os benefícios são inúmeros: saúde dos olhos, né? Saúde ocular, efeito anti-inflamatório, efeito anti-aging, melhora de quadros de dislipidemia, diminui e melhora triglicerídeos, melhora de desenvolvimento infantil, prevenção de doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, são coisas básicas. E os fosfolipídios e a base das membranas celulares, né, que basicamente a gente tem um entendimento do que elas são quando a gente vê a parte bioquímica, em especial quando vemos a bioquímica aplicada à questão da fisiologia, onde eles têm um quadro, um grau de importância muito grande para a nossa saúde, porém, quando a gente entende, né, que são moléculas essenciais que formam as estruturas das membranas celulares, e que a gente entende como isso funciona, a base de suplementação também vai fazer a diferença. Caso contrário, nós vamos estar muitas vezes comprando um ômega 3 de péssima qualidade na farmácia da esquina, nessas farmácias de rede, onde ele já está oxidado e onde boa parte dele é composto de óleo de soja refinado de baixíssima qualidade. Ah, eu paguei R$ 30 num pote de ômega 3 que vai me durar 2 meses. Sim, tem na farmácia da esquina esse produto. Agora, para que consumir ele se ele vai trazer mais malefícios do que benefícios? Nesse caso, foca na alimentação, então. É simples. É, creatina.
Não é só para o TDAH, não é só para o autismo. É para melhorar a função cognitiva, é para melhorar a biogênese mitocondrial, é para melhorar o metabolismo cerebral, é para reduzir fadiga, é para prevenir doenças neurodegenerativas. A creatina, ela é crucial para a nossa saúde e nós não temos ela ainda como um suplemento essencial. E vocês realmente acham que mesmo uma pessoa que consuma muita carne, geralmente as pessoas do grupo O, né, do tipo sanguíneo O, adoram carne, genericamente falando, baseado nas possíveis genéticas geralmente predominantes no tipo O, que inclusive tem estudos mostrando, né, que alguns países as pessoas do grupo O tinham mais facilidade para não pegar o Covid, e se pegassem Covid, tinham menos sintomas graves. Tiveram, inclusive, estudos relacionando o tipo sanguíneo. Então, o tipo sanguíneo não é mais um misticismo, é algo real. Mas, mesmo pessoa que ingere muita carne, ela mesmo assim dificilmente vai ter quantidades grandes, significativas de creatina para ter o efeito esperado. E hoje, todo paciente que a gente atende, seja ele com 10, 20, 30, 50, 80, 90 anos de idade que eu tenho paciente, todos eles nós estimulamos a fazer exercício e cobramos desse paciente que faça exercício, e a creatina vai se tornar mais importante ainda. E o exercício físico é uma grande ferramenta de biohacking e de neurohacking, já que ele vai impactar positivamente em prevenir doenças neurodegenerativas, vai dificultar vírus, por exemplo, de se proliferarem no nosso organismo. Comprovadamente, as pessoas que se exercitavam regularmente pegavam menos Covid e quando pegavam Covid era menos grave, né? Além, óbvio, né, do transtorno espectro autista, do THA, do TDAH, onde a gente vê que o exercício físico reduz comportamentos repetitivos, melhora a ansiedade, melhora habilidades sociais. O autista, ele sofre, né, de uma alteração a nível do cérebro, que não funciona como o cérebro típico, um cérebro atípico, porém um cérebro plenamente com uma capacidade de ser funcional, onde o autista vai ter um comprometimento na socialização e ou comunicação. Se não tiver um comprometimento na socialização e ou comunicação, não é autista, é outra coisa, tá? Não, o médico não vai dar diagnóstico se de fato não tiver esse comprometimento. E a melhora que o exercício físico traz, inclusive nisso, socialização, comunicação, regulação emocional. E no TDAH, melhora dos impulsos, melhora da ansiedade, melhora os níveis e equilibra os níveis de neurotransmissores como dopamina, norepinefrina, reduz hiperatividade, melhora de humor, de comportamento, que são coisas básicas. E o exercício físico, nos neurotípicos, né, que são os não autistas, que são os não, né, que são os não atípicos, né, a gente tem os atípicos, eu, e os neurotípicos, a maioria de vocês. Ele vai trazer benefícios também similares, porém, obviamente, às vezes não tão pronunciados, mas ajuda na recuperação mental, em fixar memória, na questão de descanso, na questão do estresse, regulação do ciclo de sono, melhora os níveis de açúcar, regula níveis de colesterol, traz benefícios a nível de prevenir doenças cardiovasculares e muito mais. E, obviamente, né, eu tenho os meus queridinhos, os meus preferidos, e eu deixei, inclusive, para falar mais para o final com vocês sobre dosagens, tá? Como eu sei que a maioria de vocês são profissionais de saúde, eu vou citar para vocês faixas, né? Doses eu não posso citar, mas eu vou dizer faixas mínimas que geralmente se utiliza dos suplementos que eu falei aqui hoje, tá? Com exceção, obviamente, do Lacy Brain, que vocês aí já têm uma equipe gigante, né? Trazendo aí todos os conteúdos e materiais para vocês, tá? É, então, teacrina, por exemplo, que a gente tem um efeito nootrópico excelente, e que poderia, inclusive, complementar, né, a suplementação junto com magnésio, junto com Lacy Brain, junto com a creatina. A tecrina vai trazer, então, benefícios a nível de aumentar os níveis de energia, sem causar a questão do café, que você fica doidão, que você fica estriquinado. Não vai ter aquela queda abrupta de energia, normalmente, que a gente tem, que é aquele crash que o café causa. Ajuda a reduzir fadiga, melhora o bem-estar geral, favorece clareza mental, não cria tolerância e ainda pode ter benefícios se associado, por exemplo, à L-teanina, à tirosina.
entre outros. Eu particularmente gosto muito de teacrina associada a Evódia, extrato de Evódia, tá? E gosto muito da teacrina também associada à L-teanina. E a L-teanina, muitos de vocês às vezes acham que é só para relaxamento e sono, mas ela também pode ajudar no foco e concentração, que é um ativo do chá verde. Então, quando a gente fala de nootrópicos, a gente não precisa ficar preso nos remédios de nootrópicos, como os racetãs da vida, piracetã e por aí vai. A gente pode falar dos naturais, como por exemplo a teacrina, tá? E só para deixar claro, eu não sou contra a cafeína. Uma suplementação de cafeína anidra, uma cafeína time release de liberação lenta é super válido, porém muitas pessoas têm polimorfismos de genes, como por exemplo o nível de CYP, CYP1A2, CYP1, entre outros, onde a cafeína, mesmo em dosagens baixas, pode ser prejudicial. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não posso passar de 100 miligramas de cafeína. Em alguns dias até menos, 70 eu estou numa fase boa. 50 eu tenho ótimos resultados sem queixas. Passei de 50, aí varia do dia. Dependendo do dia, de 50 a 100 eu vou bem. Dependendo do dia, passou de 70, já dá ruim. E passou de 100, para mim, sempre dá ruim. Então, bom senso no uso da cafeína. Lembrando, né, que muitas pessoas já tomam café demais. Então, precisa ter sempre um contexto ali. Você vai prescrever cafeína, mas a pessoa já não usa cafeína. Bom, eu tenho, tá? Vocês podem escanear, fiquem à vontade aí. Eu tenho um material que eu criei chamado Meu Primeiro Nootrópico. Para quem não conhece nada, nada, nada sobre nootrópicos, daí eu falo de ômega 3, falo de teacrina, falo dos fosfolipídios, falo do DHA, falo do EPA, falo do magnésio, que é uma coisa bem básica, né, para quem tem pouquíssimo conhecimento sobre nootrópicos naturais, tá? Agora vamos falar aqui uma coisa importante que eu já falei para vocês e que eu quero salientar isso com precisão, tá? Ácido fólico pode ser prescrito para algumas pessoas? Pode. Mas esse ácido fólico para outras pessoas pode ser prejudicial? Pode. E para outras vai ser neutro? Vai. Mas então eu vou fazer exame genético para todo mundo para descobrir polimorfismo? Não, porque é caro. Não é muito mais fácil você já dar o metilfolato? Sim, eu sei que o ácido fólico sai praticamente de graça, porque ele é um remédio que compra em qualquer farmácia, mas o custo-benefício do metilfolato é 100% superior. Porque o metilfolato não vai fazer mal para ninguém. E todos vão absorver e vai ser biodisponível a todos. O ácido fólico, não. Ah, mas eu dou folato. Ok. Mas o folato nem todos também vão aproveitar. A diferença é que o folato não vai ter possíveis toxicidades que o ácido fólico, se tomado excessivamente, poderia ter. E quando você compara a dose de ácido fólico versus a do metilfolato, a do metilfolato você tem bons benefícios com 200 microgramas dia sublingual, por exemplo. Se a pessoa está com intestino bom, nem precisa ser sublingual. Então, quando nós associamos uma suplementação do trio metilador B6, B9, B12, B6, B9, metilfolato e B12, metilcobalamina, ou cobalamina, nós estamos falando de um trio metilador que vai ajudar praticamente todas as pessoas. Não vai ajudar quem? Quem talvez já tenha níveis adequados, né, de B6, B9 e B12, por ter uma alimentação incrivelmente variada e limpa. Mas, por via de regra, é muito raro hoje a gente não ver alguém que não tenha deficiência em B6, B9 ou B12, e normalmente as mais comuns é B9 e B12, tá? Neuroplasticidade do cérebro, que eu já expliquei para vocês. Capacidade do cérebro de reorganizar e criar novas conexões neurais ao longo da vida. Não é restrito só àquela plasticidade super acelerada da criança. É também possível no adulto. Só que para isso a gente precisa estimular. E estimular é coisas básicas. Você muda o caminho que você vai para casa, você faz um exercício diferente, você aprende um novo idioma. Você escova os dentes com a direita, escova alguns dias com a esquerda. Você tenta fazer, você usa mouse, eu não uso mouse, eu uso touchpad. Mas você vai usar mouse, um dia você usa com a esquerda, outro com a direita, vai trazendo estímulos.
Coloca o corpo em estados de estresse controlado para gerar hormese. O que que é hormese? É aquele estresse que você gera de forma pontual, que gera um feedback positivo para o corpo, e esse feedback traz adaptações, traz uma questão de resiliência para o corpo. Musculação, levantamento de peso, cardio, sauna, crioterapia, exposição ao frio, são coisas que vão trazer essa hormese que podem ajudar na neuroplasticidade cerebral. Além, é óbvio, de suplementos específicos que também vão trazer esses efeitos. O cérebro, ele é um órgão vital que exige cuidado desde a gestação até a fase do idoso, até a velhice. E durante a gestação, todas as estratégias alimentares, suplementos, exercícios vão, obviamente, trazer melhores respostas para aquele futuro bebê que será um futuro adulto um dia. Então a gente precisa entender isso como uma base, cuidar do corpo, alimentar a sua mente, cultivar o que te faz bem, tá? Eu quero deixar aqui para vocês a formação completa de neurohacking, mas só para quem já teve acesso ao meu primeiro nootrópico, tá? Vou deixar aqui na tela e agora eu vou passar para vocês, que eu não gosto de botar isso na tela, porque senão todo mundo começa a printar e aí vocês saem bombardeando a Central Farm dizendo, Tonton disse que tem que ser essa dose. Então eu quero que você estimule o seu cérebrozinho para que você consiga montar as suas próprias doses, mas eu vou passar para vocês o que normalmente se costuma fazer, tá? Então, quando a gente fala, né, de porções de DHA, a gente começa ali com 500 miligramas dia. Obviamente, isso num adulto. Crianças têm que ser adaptado, geralmente levando em consideração o quilo, né, o peso que a criança está, por quilo de peso. Quando a gente fala em fosfatidilcerina, normalmente, principalmente na fase de envelhecimento, a gente fala de 200 miligramas dia. Creatina, principalmente na fase do idoso, 3 a 5 gramas dia. Eu vou fazer agora do idoso pro adulto, né? Vou fazer agora o oposto, tipo Benjamin Button, tá? Aí você entra, por exemplo, na fosfatidilcerina, tá? Eu tô falando de 200 miligramas dia, até a crina, a média, tá? De 100 a 200. Eu gosto de ficar muito em 150 miligramas dia. A teacrina não é um composto barato e às vezes a gente põe lá e põe 50 miligramas na fórmula, acaba nem tendo um efeito muito bom. Então você acaba escolhendo outro ativo. Põe uma cafeína time release de boa qualidade, tá? Que a Central Farm tem. Aí você usa uma cafeína com uma dose mais baixa, de liberação lenta, tá? Se você não puder, obviamente, botar uma dose melhor de teacrina para o seu cliente, para o seu paciente, que acaba tendo um efeito mais interessante, tá? Metilfolato normalmente, tá? Mulheres, normalmente, eu costumo trabalhar com 200 a 400 microgramas dia. Homens, aí depende muito também do nível de homocisteína que os homens têm. Normalmente, os homens têm níveis de homocisteína mais alto. Então, eu gosto de trabalhar aí na base de 400, no máximo 500 microgramas dia para os homens. Sim, é microgramas, porque eu estou falando de metilfolato e metilcobalamina. A IB6 vai depender da forma que você está prescrevendo. Você está prescrevendo piridoxal 5-fosfato, você está prescrevendo piridoxina, então vai variar. A metilcobalamina também, ela é muito parecida às dosagens com que a gente usa na B9, no metilfolato, tá? Já na adolescência, pode usar a teacrina? Sim, com bom senso e moderação. E é no máximo, na adolescência, 100 miligramas dia, então tem que ser avaliado. A criança é muito magrinha, a criança não está num percentil, o adolescente não está num percentil de crescimento adequado, eu vou trabalhar com uma dose mais baixa. Já o Lacy Brain, já o ômega 3, já o magnésio, eu já posso estar em quase doses de adulto, tá? Magnésio, normalmente bisglicinato, taurato, treonato e que eu esqueci? Citrato, normalmente a gente trabalha na base de início, né? Idosos e adultos de 200 miligramas dia, adolescentes de 50 a 150 miligramas dia, tá? Creatina em adolescentes, normalmente já em gramas, de 1 a 2 gramas dia, tá? Idade escolar, de criança a pré-adolescente ali. Coenzima Q10 tem um efeito muito bom e 50 miligramas já dá um efeito top. Quer usar Macavac 10? É mais caro, mas tem muito mais absorção e eu uso uma dose muito mais baixa.
tá? Mas a gente sabe que a coenzima Q10 convencional, mesmo que não tenha uma alta absorção, tem benefícios sabendo adequar a dose, tá? Vai trazer muito benefício a nível de suporte energético, principalmente em alta demanda cognitiva. Então, normalmente nessa frase de idade escolar aí de 6 a 12, a gente fica aí em 30, 50 miligramas dia, tá? E teria que fazer o ajuste se fosse usar uma Cavac 10. Fosfatidilcerina, principalmente nessa fase aí até os 6 anos de idade, a gente tem ótimos benefícios, mas a gente tem que adequar. A gente não sabe o peso nem nada, o fator de percentil de crescimento dessa criança, então você começa normalmente com 10 miligramas dia, podendo subir. Uma criança que esteja bem adequada no seu crescimento, esteja no auge ali dos seus 5, 6 anos de idade, poderia chegar em 50 miligramas ou até mais de fosfatidilcerina com segurança. Tirosina, geralmente a gente começa com dosagens bem baixas, 5, 10, 15, 20 miligramas. Vai ajudar muito na questão de dopamina. Magnésio, a gente ajuda muito com magnésio a criança que tem aquela hiperexcitabilidade neural, né? Então a gente vai trabalhar com doses baixas, principalmente nesses primeiros anos de vida aí até os 6, com dosagens de 5, 10, 15, 20, 30, 50 miligramas dia no máximo. Trilmetilador, dosezinhas bem baixinhas. Você vai ficar, às vezes, em 50 microgramas, às vezes até um pouco menos. Colina, vai depender muito em que momento da fase de vida está e, obviamente, na capacidade de absorção que nós temos. Então, lembrando, a colina, principalmente na forma, né, de fosfatidilcolina, a gente utiliza ela já na gestação, tá? Bom, essas seriam as principais doses, tá? E, de novo, eu dei um intervalo para vocês e normalmente o que eu uso na minha prática clínica com bons resultados. Vocês têm que adaptar para os clientes de vocês. Obviamente que o time da Central Farm, de ótimos farmacêuticos extremamente competentes, que às vezes, inclusive, tiram dúvidas minhas, que eu, assim como vocês, estou sempre aprendendo e ninguém sabe tudo. Então, se tem uma pessoa que estuda especificamente aquela área, aquela pessoa com certeza vai ser minha referência, como algumas farmacêuticas da Central são. São a base, então, tá? Para vocês se adequarem. De novo, né? Deixa o QR Code aí na tela, é o último momento, porque eu vou botar aqui a tela do tchau, tchau para vocês. Então, a formação completa, mas eu sugiro antes que vocês tenham feito o meu primeiro nootrópico que eu botei anteriormente, tá? Desejo para vocês que vocês tenham um excelente resto de noite, de semana, né? Eu aqui já vou entrar na madrugada, então já tenho que me preparar para o meu sono. Bons estudos, né? Cuidar é mais que um trabalho, é transformar vidas com dedicação, responsabilidade, respeito e empatia. Então, nós somos seres humanos auxiliando outros seres humanos. Não se coloque no papel de ser um profissional de saúde, logo você é superior a quem sabe aquele fisiculturista que está fazendo tudo por conta própria e que aprende no Google. Porque todos nós podemos aprender com os nossos pacientes, nós não somos melhores ou superiores a eles, somos seres humanos ajudando outros seres humanos. Bom, me despeço aqui de vocês, mas vou continuar assistindo aqui. Agora a Edilene, que vai ter a palavra. Meu muito obrigado para quem ainda não me segue, @NutriTonton lá no Instagram. Também estou nas outras redes, TikTok, etc., mas principalmente no Insta, @NutriTonton. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. E meu muito obrigado ao pessoal da Central Farm e a todos vocês que estavam aqui até agora assistindo.